Olá a todos, hoje vamos falar sobre alguns assuntos básicos do estudo das proteínas. Por exemplo, o que são as proteínas ou o que são os aminoácidos. Vamos abordar o assunto das ligações peptídicas e também falar sobre proteínas conjugadas. Então, o que são as proteínas? As proteínas elas são cadeias de aminoácidos, são polímeros de aminoácidos. Lembrando que os polímeros, eles são macromoléculas de moléculas que se repetem. E no caso das proteínas, as moléculas que vão se repetir são os diferentes aminoácidos. Então, surge a pergunta também, o que são os aminoácidos? Os aminoácidos, eles são moléculas que possuem um grupo amino e um grupo carboxila ligado ao mesmo carbono, que a gente chama de carbono alfa. Além disso, a gente tem um átomo de hidrogênio ligado a esse carbono e um grupo lateral ligado a esse carbono alfa também. Sendo que esse grupo lateral, ou o grupo R, é o que deixa cada aminoácido serem únicos, digamos. Ele que caracteriza os aminoácidos. O grupo R, cada grupo R difere entre si devido ao seu tamanho, estrutura, carga elétrica, sendo que isso vai diferenciar a forma como os aminoácidos interagem com a água. Algo importante de ressaltar é que cada aminoácido, por ter 4 grupos diferentes ligados ao carbono alfa, eles são estereoisômeros devido a isso. E o que é um estereoisômero? Estereoisômeros são moléculas que possuem mesma ligação, as mesmas ligações químicas e a mesma fórmula molecular, mas que, no entanto, vão diferir quanto à configuração espacial. Como assim? Se a gente pensar em um aminoácido específico, esse aminoácido específico ele tem 2 configurações espaciais que são possíveis, que são imagens especulares uma da outra. Como assim? Você pode imaginar a sua mão direita, e sua mão direita é uma imagem especular da sua mão esquerda. E assim como esses estereoisômeros, eles são imagens especulares não sobreponíveis. Então, são moléculas diferentes, com funções biológicas diferentes. Então, com características biológicas diferentes. Então, a gente tem uma convenção para classificar esses diferentes aminoácidos proposta pelo Emil Fischer, e é o sistema DL, essa convenção, em que os aminoácidos relacionados aos degliceraldeídos, que são açúcares, seriam denominados D-aminoácidos, e os outros aminoácidos relacionados ao L-gliceraldeído seriam denominados L-aminoácidos. E algo importante de ressaltar é que os aminoácidos mais comuns, os aminoácidos mais comuns que compõem as proteínas são chamados de L-aminoácidos. São do tipo L-aminoácido, geralmente. Inclusive, as proteínas que compõem o nosso corpo são do tipo L-aminoácidos. Então, agora que você já tem uma noção do que são as proteínas, do que são os aminoácidos, eu gostaria de falar o que liga os aminoácidos para formar os peptídeos, os polipeptídeos ou as proteínas. Antes um pouquinho, eu só gostaria de dizer que a diferença de polipeptídeo para as proteínas é que os polipeptídeos são cadeias de aminoácidos com massa molecular abaixo de 10.000, enquanto que as proteínas são polímeros de aminoácidos ou cadeias de aminoácidos com massa molecular acima de 10.000. Então, o que vai unir os aminoácidos para formar esses polipeptídeos ou proteínas? O que une são as ligações covalentes, que nesse caso são denominadas ligações peptídicas. Ok, mas como que essas ligações peptídicas são formadas? Elas são formadas por reações de condensação, em que um aminoácido se une ao outro. E que nesse caso em específico é uma reação de desidratação, porque há perda de elementos de água do grupo amino e do grupo carboxila dos aminoácidos que se unem. Então, as ligações peptídicas, elas vão ser responsáveis por unir os diferentes aminoácidos
e formar esses polipeptídeos ou proteínas. Algo importante de dizer é que na sequência de aminoácidos, a gente tem uma extremidade livre com um grupo amino, que é chamado de extremidade amino-terminal ou N-terminal, e outra extremidade que tem um grupo carboxilo livre, que é chamado de C-terminal ou carboxiterminal. Há uma convenção que diz que a gente deve deixar o N-terminal do lado esquerdo e a extremidade C-terminal do lado direito, e portanto a gente acaba lendo a sequência de aminoácidos da esquerda para a direita, ou seja, quer dizer, do N-terminal para o C-terminal, que seria da esquerda para a direita. Eu queria ressaltar que a gente chama de resíduo de aminoácidos aqueles aminoácidos presentes nos polipeptídeos ou proteínas, porque esses aminoácidos eles perdem elementos de água nas reações de condensação. Então a gente chama eles de resíduos de aminoácidos. Além disso, eu gostaria de falar que há proteínas que são formadas por uma única cadeia polipeptídica e há proteínas que são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. As proteínas que são formadas por várias cadeias polipeptídicas que são ligadas por ligações não covalentes são chamadas de proteínas multissubunidades. Por último, eu gostaria de falar das proteínas conjugadas e das proteínas simples. Proteínas que são compostas, que são constituídas apenas por aminoácidos, são chamadas de proteínas simples, e aquelas que estão associadas a compostos químicos que não são aminoácidos de maneira permanente são chamadas de proteínas conjugadas. Como assim? Proteínas conjugadas são aquelas que são formadas por aminoácidos e um grupo não aminoácido, que é chamado de grupo prostético. Ok, a gente pode classificar as proteínas conjugadas de acordo com a natureza do seu grupo prostético. Por exemplo, a gente tem as glicoproteínas, que são proteínas conjugadas em que os açúcares são o seu grupo prostético. A gente também tem as lipoproteínas, que o grupo prostético é formado pelos lipídios. Ou as metaloproteínas, que o grupo prostético é formado por um metal. Então, é isso. Por hoje é só e obrigado por assistir.